Olá pessoal, tudo bem? Alunos do primeiro ano E e primeiro ano F, né, do turno da tarde. Professora Nájila para mais uma videoaula, né? Espero encontrá-los bem, com saúde, tanto vocês como os familiares, e que vocês estejam assistindo às aulas, né, e fazendo as atividades. Nosso conteúdo de hoje, né, da aula de produção textual, vamos falar sobre o resumo, né, um assunto importante para a nossa vida, né, não só na escrita como na fala. Então, vamos prestar atenção. Então, o que é o resumo, professora? É uma redação do texto original que tenta captar suas ideias essenciais. Então, o resumo, pessoal, é você tirar o que é essencial de um texto, o que é mais importante. É uma condensação fiel das ideias ou dos fatos apresentados em determinados textos. É você consolidar, é você juntar, né, essas ideias principais do texto. Fazer um resumo não é fazer uma colagem ou compilação das partes do texto original. É apresentar com suas próprias palavras os pontos relevantes de um texto. Olha, isso aqui é interessante, né? Às vezes, quando o professor pede para fazer um resumo, você pega o texto e vai colocar as ideias, as palavras do autor no seu resumo. Está errado. Você vai ler, entender o texto, entender quais são as partes principais e fazer esse resumo com as suas próprias palavras. Então, como se faz um resumo, professora? Qual é a melhor dica, né? Dê ao leitor, pessoal, informações básicas sobre o texto original, no mínimo autor e título, né? O texto que você está fazendo o resumo não é o texto de sua autoria. O texto tem autor. Então, você tem que colocar no seu resumo o autor do texto e o título, né, do texto. Apresente as ideias principais e as relações existentes entre elas. Todo texto tem as ideias principais e tem as ideias secundárias. Então, você vai trabalhar muito com as ideias principais, tá certo? Mencione o autor do texto original em diversas partes do resumo de formas diferentes, né? Para não ficar aquela coisa repetitiva. E nem para o seu leitor achar que o texto é seu. Você está fazendo apenas o resumo. O texto é de um outro autor. Atente para a correção gramatical, né? Como você vai tirar essas ideias principais do texto, mas vai escrever com suas palavras. Tem que estar escrita gramaticalmente correta, né? Com coerência, com coesão. Ver a questão da ortografia para não ter erro. E use vocabulário adequado à situação. Vocabulário adequado à escrita, né? Como nós já vimos, a gente fala de um jeito e escreve de outro. Então, pessoal, no resumo, devem se apresentar apenas as ideias principais. Eu estou aqui sempre repetindo para que vocês entendam direitinho. As ideias principais do texto resumido, né? Levando em consideração 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Primeiro, cada uma das partes essenciais do texto, né? O seu resumo tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, que é justamente o começo, o meio e o fim. Também deve ter a progressão em que elas se sucedem, né? A ordem. Vamos dizer assim, uma situação após a outra, um acontecimento após o outro, uma ideia após a outra. Não pode, as ideias em sequência não podem ser misturadas. E a correlação que o texto estabelece entre cada uma das partes, né? Cada parte, pessoal, é consequência da outra. Por isso que existe essa sequência. Através de uma parte, você vai saber o que aconteceu para entender a parte seguinte. Então, é importante. Popularmente, a gente chama o texto de salada mista, aquele texto que não tem essa sequência, né, de acontecimentos. Por isso que ele se torna confuso. Então, tenha muita atenção a isso. E o gênero textual resumo, pessoal, assim, mais uma vez, né, ele é conciso, né? E ele deve apresentar os pontos relevantes do seu texto, do seu documento. E aí nós temos 2 tipos de resumos, né? Quais são eles? O resumo descritivo ou indicativo. O que significa resumo descritivo ou indicativo, professora? Ele apresenta apenas os pontos principais do documento, não indicando, né? Não precisa indicar dados qualitativos ou quantitativos, não. Esses são os pontos principais sem falar de dados, né? De modo geral, não dispensa a consulta ao original. Claro, você tem que ter o original, porque se eu estou fazendo um resumo, é um resumo de alguma coisa que já exista. Sua extensão, né, é de 15 a 20 linhas. Olha aí uma dica interessante, para o seu texto não ficar longo demais, maior que o original. Deve escrever no máximo, né, de 15 a 20 linhas. E utilizar frases curtas, né, que geralmente corresponde a cada elemento fundamental do texto. Isso é importantíssimo.
E o resumo, pessoal, às vezes os alunos confundem com fichamento, né? Então, eu botei aqui o que é um resumo, o que é um fichamento, para que vocês não confundam e façam realmente, né, de conforme o que é pedido. Olha, os resumos. Destaque para os elementos mais importantes, apresentação concisa dos pontos relevantes e a seleção e exposição das principais ideias, que é a condensação do texto. Isso são características do resumo. Características do fichamento, também o destaque para os elementos mais importantes, igual o resumo. Desenvolvimento dos pontos relevantes, desenvolvimento. No resumo, você vai ver a apresentação dos pontos relevantes. No fichamento, você vai fazer o desenvolvimento. No resumo, você vai fazer a seleção e exposição das ideias principais. No fichamento, que é maior, você vai fazer a produção, né, de uma nova conclusão a partir das ideias principais. Você vai concluir a partir das ideias principais do texto. No resumo, a condensação, a diminuição do texto, né? E no fichamento, o uso da citação do autor. Então, nós temos aí algumas características básicas sobre cada gênero. E vamos ver, né, a indicação de cada um. O resumo é indicado para quem? Para que tipo de aluno, professora? Para os alunos que já possuem domínio do assunto. Se eu já tenho domínio do assunto, eu vou ler e vou ser capaz de fazer esse resumo. O fichamento é apresentado para os alunos que estão em busca do domínio do conteúdo, precisam entender o conteúdo, por isso que está fazendo o fichamento, que o fichamento é tirar exatamente as palavras do autor, tá certo? Professora, e quais são as características de um bom resumo? Como é que eu vou saber que o meu resumo está bem feito? Nós temos 3 características principais. A brevidade, né, que o resumo só contém as ideias principais, enquanto os pormenores são excluídos. Então, esqueçam os pormenores, esqueçam as explicações, só trabalhe com as ideias principais. Rigor e clareza, né, a estrutura do resumo deve seguir ao texto original, ao texto inicial, né, com o mesmo número de parágrafos e o mesmo tom do autor. Você não pode fugir das ideias do autor nem do número de parágrafos. Você vai ter o mesmo, só que com linhas menores, menos, né? A linguagem pessoal, né? Não se copia a frase do texto, pessoal. Isso aí você faz, né? Não faz no resumo, tá certo? Você faz no fichamento. Você não pode copiar. Você vai fazer, transcrever, você vai pensar nas suas palavras, nas suas frases, né? Que essas frases, elas exprimem as ideias principais do autor. Elas falam sobre as ideias principais do autor, mas as frases são suas, não são tiradas do texto, né? E o resumo deve considerar o contexto, pessoal, transmitindo a informação de forma clara e eficaz, pois o objetivo é alcançar o entendimento do leitor. A sua preocupação é que o leitor, que não lê o texto original, vai ler o seu resumo e vai entender o texto original, porque você está sendo fiel aos pontos principais. Então, ele também deve apresentar unidade, coerência e coesão, né? Então, a linguagem tem que ser uma linguagem objetiva. Você vai tirar do seu texto os adjetivos e advérbios, né? Que dão ideia de explicação. Você vai pegar apenas as ideias principais. Vai evitar a repetição de frases do texto. Você não pode tirar nenhuma frase do texto. Você pode ler, entender e criar a sua, né? De acordo com o pensamento do texto. E respeitar a ordem que os fatos são apresentados, a sequência, né? Todo texto tem uma sequência. Se você tira da sequência, o seu texto vai ficar confuso. Então, essa é a nossa videoaula de redação. Espero ter contribuído, né, para a aprendizagem de vocês. Antes de deixar aqui a nossa mensagem final, gostaria que todos se inscrevessem no canal da escola, né, o JAF Conecta. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Ative lá o sininho e assistam todas as aulas. E concluo, pessoal, dizendo para vocês, já que os bons momentos da vida sempre passam rápido, faça o possível para que sejam inesquecíveis e acompanhados de muitos sorrisos. Então, é o que eu desejo para vocês, muitos sorrisos. Fiquem bem, fiquem com Deus, né? E até o nosso próximo encontro.